Bom dia a todos, bom dia, boa tarde, né? Temos aí amigos de outras áreas também e até boa noite. Bom, estamos aqui com a querida Paula nos Diálogos Humanizadores. Hoje ela vai estar apresentando para a gente o trabalho lindo que ela desenvolve, a perspectiva dela, a visão dela, tanto prática quanto humana. E é uma alegria enorme que ela possa estar aqui com a gente, compartilhando o seu tempo, da sua sabedoria, experimentação, para que a gente possa também complementar, integrar e trazer mais diálogos humanizadores, né? Então, querida Paula, passando para você, tá? Bom dia, boa tarde, né? Boa noite a todos. Eu agradeço estar presente aqui, que eu possa estar contribuindo um pouquinho com uma ferramenta que possa ser usada no dia a dia, né? E eu gostaria, assim, que hoje fosse como a gente fosse mesmo como uma roda de conversa, e agora que tem, assim, ainda está com algumas pessoas aqui, eu queria, tipo, me apresentar, mas não... E quero saber um pouquinho de vocês, né? Mas de uma forma rápida, eu vou falar o meu nome, da onde eu estou vindo, né? E um elemento ou um animal da natureza que me representa hoje, tá? Então, e muito breve, tá? Para a gente ser dinâmico nessa rodada, né? Mas meu nome é Paula, eu estou em São Paulo, eu sou educadora, eu sou pedagoga e psicopedagoga, eu sou fundadora da Astera, que é uma rede catalisadora de iniciativas socioambientais, trabalho com educação ambiental e conexão entre governos, empresas, comunidades, engajamento comunitário, e tenho alguns projetos aí de regeneração. Depois vocês podem estar olhando um pouquinho mais, não é isso que eu vim falar hoje. Mas hoje eu estou me sentindo uma formiga porque está querendo, está organizando as coisas e planejando muito aí para o que está sendo, para acontecer. Podem falar. Bom, eu posso falar que hoje eu me sinto um passarinho, porque eu estou com as asas abertas, olhando da árvore, pensando o que a gente pode construir junto, né? E também percebendo cada ramificação, cada possibilidade que a gente desenvolve a partir desse diálogo, né? Então, estou tentando aqui encontrar com a formiguinha, né? E o passarinho também, para a gente poder fazer uma integração. A Lu está acabando de chegar, bem-vinda, querida. Se alguém quiser falar, Eduardo, Jane, quem que está aqui? Rogério, só abrir o microfone e só se apresentar assim rapidinho. Não? Ninguém quer abrir o microfone? Oiê, bom dia. Bom dia. Estou aqui na cozinha e roupa e tudo mais na volta. Bem-vinda, Paula, muito bom conhecer. Meu nome é Jaine, moro aqui em Caçapava do Sul. Trabalho na Escola Arco-Íris, no ensino fundamental, que começou ano passado, o ensino fundamental, baseado e com a ajuda do Bruno da Mari, da Escola da Floresta, aqui também de Caçapava do Sul. A Escola Arco-Íris já faz uns 40 anos, né? Educação infantil, mas vou vir para cá por causa do barulho Não sei se estão ouvindo o barulho da jarra elétrica, não? Não. Então vou ficar por aqui. E aí, a gente, da Escola Arco-Íris, né? Trabalhei há uns 10 anos na escola e ano passado eu retornei para a escola com paradigma da aprendizagem, né? Justamente porque a escola convencional tem as suas limitações e tinha muitas, como é que eu vou dizer, estava deixando muitas feridas nas crianças, né? E aí a Eduarda, que é a diretora da escola, o filho dela estava numa escola e estava evidente essas feridas. Ele estava no primeiro ano e já estava tolhido, assim, né? Então, com tudo isso, foi uma mola propulsora para juntar forças para ter outra alternativa, assim, né? De uma escola com paradigma da aprendizagem.
E você hoje está se sentindo o quê? Como um elemento ou um animal da natureza? Então, eu tô me sentindo quase como um hamsterzinho na ratoeira, sabe? Assim, naquele, não é na ratoeira, naquela coisinha, rodinha que vai tentando. Eu quero sair dessa rodinha. Porque a gente trabalha a semana toda, estuda e um monte de coisa, e aí chega o final de semana, tem um sol, aqui em Caçapava choveu bastante, e aí tem o sol, se é agora que o sol saiu que eu vou começar a fazer tudo, né? Então, Tá tô um bom, hamsterzinho querendo me libertar, assim, buscar uma evolução no meio disso tudo. tá joia. Vamos, aí, se puder ser bem breve, né? De tipo, já abrir o microfone e falar rapidinho para a gente conseguir avançar. Tem mais. É só colocar bem-vindo quem chegou agora também, querida Nicole, querida G. A Paula está aqui com a gente. E ela perguntou como a gente está se sentindo hoje nessa construção que ela está organizando com a gente. Então, se vocês quiserem colocar uma representação de um animal, ou de uma planta, ou de um estado que vocês estão para integrar, né? Eu falei que eu me sinto igual o passarinho. E a Jaine falou que se sente que nem o hamster, que ela está tentando sair do condicionamento, né? E essa é a querida Paula que está falando com a gente, tá? É só abrir o microfone e falar o nome, da onde vem, né? E bem breve o que está se sentindo e por quê, mas muito rapidinho assim. Podem abrir, fica à Bom vontade. dia. Bom dia. Beleza? Tive que entrar também pelo celular, porque pelo computador está sem câmera aqui. Meu nome é Eduardo Maia, seja bem-vinda, Paula. Eu sou professor de língua portuguesa em escolas da rede pública e da rede privada, aqui em Divinópolis, Minas Gerais. E já tem um tempo que eu estou nessa busca assim, por uma aula diferente, né? E começou desde a pandemia, apesar de, desde antes, eu perceber que tem um monte de coisa errada em escola e tal. E comecei, então, a fazer cursos mesmo, a maratonar vídeos e livros de outros educadores que fazem diferente. E eu estou nessa busca. Assim como as suas palavras iniciais aí, também acredito que a natureza é a grande escola. Então, eu sou um apaixonado por agrofloresta. Nós temos um terreno pequeno aqui na zona rural, né, que é o sítio Embaúba, onde a gente está trabalhando para, um futuro próximo, a gente tentar criar uma comunidade de aprendizagem, sabe? Porque quando eu comecei a dar aula, eu percebi que, dando aula, eu falei, gente, mas a maior escola que eu tive foi a roça, o aprendizado da roça, lá com a minha família, com os meus avós, meus pais e tios. E eu fiquei pensando nisso, falei, eu tenho que fazer esse retorno, né? E Enfim, você está se sentindo o quê? eu Um estou me, elemento ou um animal da natureza? E, bem rapidinho aí, por quê? eu tô me Vamos sentindo, acelerar agora. tô me sentindo vento, do mês de agosto. Tá joia. Mais alguém? Bom, acho que o pessoal não está querendo se apresentar muito. Aí, mais uma. Tá com o microfone desligado. Oi. Oi. Bom, eu vou permanecer com a minha câmera desligada, Tudo por bem. favor. Eu sou Maria Antônia, moro em Sobral, Ceará, sou professora formadora, de uma universidade pública aqui da região, sou historiadora e, eu gosto das árvores, estou me sentindo uma árvore, assim, mexendo com as raízes, se aprofundando, assim, querendo fazer coisas e sacudindo também. Eu adoro o vento também. Eu vou me juntar com o vento aí do Eduardo para sacudir as folhas. E agora, nesse período que as folhas estão caindo, está muito bonito aqui, viu? Obrigada. Tudo bom. Mais alguém?
Bom, então eu vou começar, mas a ideia dessa introdução é justamente trazer essa teia que é construída, né, em que cada elemento da natureza aqui representa algo, que a gente consiga também se visualizar a cada dia. Por isso que eu perguntei muito o que você está se sentindo hoje, como você se sente hoje, porque hoje à tarde pode mudar, amanhã pode mudar, esse vento, esse hamster pode estar na roda agora, daqui a pouco ele vai estar se alimentando e se nutrindo. O que o hamster traz, né? Quando a gente olha para o animal, qual é a habilidade, a virtude, ou o animal ou o elemento, né? Mesmo se for a planta, a pedra, a água, qual é a virtude que ele nos comunica, né? E traz também nessa questão do socioemocional. Então, para a gente trazer isso para o nosso dia a dia, realmente a gente conseguir conectar e trazer a natureza para dentro da escola, muitas vezes quando a gente não consegue estar na natureza. Então, é uma forma de chegar aí com os nossos educandos, né? Como você está se sentindo hoje? E não só o feliz, triste, estou ansioso, mas às vezes, né, eu trabalho muito com jovens, eles têm muito, eu estou me sentindo bicho preguiça, porque eu estou com preguiça, sempre com a preguiça, até o momento em que um jovem chega e fala, eu estou me sentindo uma preguiça, mas porque ela tem o seu próprio ritmo. Então, você começa a olhar o animal que ele sempre tem essa dualidade, né, também, e a gente conseguir trazer para dentro da gente essa parte interna, essa conexão. E hoje em dia é muito importante, é primordial a gente ter uma abordagem de letramento ecológico ou de alfabetização ecológica, né? Quando a gente fala em alfabetização ecológica, aqui eu tenho material, né? Eu tenho a metodologia que está sistematizada, né? Quando a gente fala em letramento ecológico ou alfabetização ecológica, é isso, né? A gente conseguir compreender, nessa capacidade de compreender que é o sistema natural mesmo, né? Sentir que a gente é pertencente. A gente hoje, né? As pessoas que a gente respeita, quem não quis se apresentar, mas é esse momento de que a gente se sente pertencente a algo, né? Pertencente a essa teia da vida. A gente faz parte e que se um estiver faltando ou tiver alguma coisa, ou os outros vão sustentar, ou ele vai fazer, sim, um desequilíbrio no ecossistema. Então, a gente olhar para esse momento e entender essa reconexão nossa com a nossa própria natureza, e que é justamente essa ligação com a natureza, né? E entender as relações de interdependência que nós temos, né? E a gente agir, né? A gente não é só o entendimento, como, né, a Zizi falou no começo, que tem pessoas que falam bonito e tudo, e tem teorias mesmo, né? Mas a gente conseguir juntar a teoria com a prática, né? Então, a gente precisa realmente a ação. A gente tem ali, como Pestalozzi já trazia, né, a mente, a cabeça, o coração e as mãos. E eu trago ainda, né, um a mais, que eu falo, Pestalozzi, eu vou ter essa licença de trazer esse movimento de trazer os pés também, porque os pés deixam legado, deixam pegadas, e traz realmente, a gente está enraizado no solo, né? Porque aí fica um corpo inteiro. E a gente pensar nesse equilíbrio ecossistêmico, né, de uma forma multidisciplinar, interdisciplinar, né, em benefício desse todo. Então, aqui, cada um tem um olhar, cada um está num lugar, cada um está fazendo o que pode no seu espaço, mas cada um é cada um. Então, essa diversidade é muito importante. E a gente trabalhar a diversidade sem ter o embate, né, que hoje em dia se tem, a gente conseguir trazer de uma forma, como até a comunicação não violenta aí, né, trazer essa troca de diálogos e essa troca de você entender o outro como ele é. E aí,
eu pergunto para vocês rapidinho também, quem quiser, abre, só me responde, não precisa nem abrir a câmera, nem nada, nem explicar. Né? O que para vocês, essa imagem remete? Chapeuzinho vermelho. Ah, boa! Piquenique no campo. E o piquenique, ele traz o quê para a gente? O que ele simboliza, né? Que emoção ele traz também? Partilhas, brincadeiras. Mais alguém? Alegria, que estou vendo aqui que ela escreveu. Remete também a uma construção em conjunto, né? Ou seja, as pessoas estarem reunidas para vivenciar algum momento junto. Lu, você vai falar ou você só abriu a câmera? A Lu tinha falado que ela está com um pouquinho de dificuldade de falar agora, mas que ela consegue então falar tá. daqui a pouquinho. Mais Então tarde. tá bom. Então tá jóia. Então, o piquenique normalmente é isso mesmo, né? Ele remete à universalidade, né? À simplicidade, ao contato com a natureza. Além disso, a gente tem essa parte, né, a cesta, ela simboliza a ancestralidade. Os nossos antepassados já mexiam com as cestas, mas traz esses nossos antepassados e essa ancestralidade, as nossas raízes, né? A cesta está sempre apoiada, né, no solo. Ele traz de uma forma da sabedoria dessa ancestralidade, não aquilo que foi difícil, ou que foi um trauma. Não estou trazendo que não é para trazer, mas nesse momento é a gente trazer qual é a sabedoria da nossa ancestralidade que a gente tem que carregar hoje e não ficar preso ali no passado. Então, essa forma de entender que a gente tem muita coisa que a gente aprendeu, até nem precisa estar na nossa ancestralidade, como no que a gente já estudou, no que a gente já fez, já pesquisou, já viveu nesse momento nós mesmos, mas o que a gente carrega a nossa sabedoria e não os traumas, vamos trazer assim. Então, ele remete a isso, né? A alça do piquenique, ele remete ao tema, né? Ao propósito que a gente vai estar trazendo ali para poder compartilhar, né? E o piquenique, ele simboliza a nutrição, né? Do que a gente se nutre, e não só de alimentos, também podemos trabalhar alimentos, tá? Mas ele é também uma nutrição de um valor, de um princípio, né? De uma relação. Então, a gente conseguir entender, nesse sentido, o que ele traz realmente também no nosso campo invisível, na parte socioemocional, a gente conseguir trazer as nossas emoções. E, ao mesmo tempo, ele está aqui, visível, é tangível, a gente come, né, quando a gente está num piquenique, né? Então, a gente está na tangibilidade, a gente está sentado com mais pessoas. E ele traz também a toalha, a gente sentar na mesma mesa, no mesmo nível. Nesse mesmo nível, ele traz a horizontalidade. O que é a horizontalidade nesse princípio? Cada um é um. Cada um compartilha aquilo que tem ou aquilo que depende do que a gente está trabalhando. Mas se cada um tivesse um pedacinho da toalha e a gente coloca essa toalha uma do lado da outra, formando uma toalha grande, né, naquilo que a gente está compartilhando, se a gente tira a nossa, fica um buraco. Então, a gente percebe que a gente faz a diferença naquele lugar, né? Numa orquestra, você tem o pessoal que vai fazer ali o triângulo, que é o finalzinho, só faz um plim, ele é a cereja do bolo, né? Ele precisou estar lá, esperando tudo acontecer, para ele só chegar no final e fazer o plim. Então, é a gente entender que uma formiga não é diferente de uma onça, não é diferente de uma
árvore, né? Quer dizer, diferente, né, no sentido, mas ela está interligada, né? Ela faz parte. E nesse momento o piquenique ele traz isso. São espaços de diálogo, de escuta, né? Da gente de presença na natureza. A gente conseguir olhar e estar presente naquele momento e a gente conseguir estar compartilhando aquilo que a gente é e aquilo que a gente veio para trazer. Então, a gente conseguir se conhecer e a gente conseguir trazer nesses movimentos até para o dia a dia, ela se tornou uma abordagem ferramental. Eu quero ver se eu só posso compartilhar rapidinho a tela? Com certeza, o que precisar aqui, querida Paula. Tá. Deixa eu ver se vocês estão vendo? Sim, sim. Tá, que eu não estou mais vendo vocês, tá? E quem quiser me parar e perguntar, pode parar, tá? Ele se tornou uma abordagem ferramental. Que piquenique, ele simboliza participação, o P, integrada e de convívio, o C. E por que convívio e não inclusão? Eu não trouxe a inclusão, porque incluir é de fora para dentro. E conviver é viver com o outro do jeito que ele é, com respeito, né, a quem ele é. Entre a natureza, aqui, o indivíduo, o eu, né, e o coletivo, o outro. E ele é uma abordagem ferramental em que ele passa por um processo. Ele passa por um processo. Quem é que falou da Chapeuzinho Vermelho? Eu já vou chegar lá, tá? Aqui é um processo em que a gente vivencia. A gente só enxerga até essa parte aqui, né? Onde está visível. Mas a cesta, ela continua aqui embaixo, nesse movimento, que é um movimento que é ligado à metodologia que eu trabalho, em que embaixo do solo está tudo interligado. Então, é onde a gente consegue interligar tudo que está acontecendo como a natureza, né? E a gente conseguir fazer nessa parte aonde a gente estava, o ponto A aqui, e a gente quer chegar no ponto B. Normalmente é assim que acontece, né? A gente está aqui e a gente tem um objetivo, seja um projeto, seja objetivo de vida, a gente consegue usar isso como uma abordagem mesmo no nosso dia a dia, né? Então, normalmente, o que a gente faz para o ponto A para o ponto B, a gente faz o quê? A gente vai pelo caminho mais curto, que é justamente o caminho da Chapeuzinho, né? Ela vai pelo atalho. E o que ela encontra ali, né? Ela vai encontrar o lobo mau, né? E esse lobo mau, na verdade, ele pode ser... O que ele fez aqui? O objetivo da Chapeuzinho não era ir na casa da vovozinha? Chegou lá, o lobo mau comeu ali o objetivo dela, né? Que era a vovozinha. Então, é a gente entender que esse caminho mais curto, normalmente, o que acontece é a gente se perde, porque a gente acaba encontrando esse lobo. E esse lobo pode ser nós mesmos, pode ser o sistema, pode ser alguém que a gente coloca ali como um poder maior e que está nos limitando, pode ser uma escassez, pode ser alguma coisa que vai fazer a gente o quê? Voltar rapidinho para o nosso ponto aqui, que é o nosso aconchego, né? O nosso ponto conhecido. Então, quando a gente passa por um processo em que a gente começa a deixar ir aquilo que não serve mais para a gente e que a gente começa a abrir o canal de escuta, o nosso canal de observação, o nosso canal ali de que a gente está fazendo um mergulho em que aqui a gente chega numa presença. E essa presença está ligada à fonte, né? E a gente pensando aí na palavra infância, né? Eu trago muito isso, que infância, etimologicamente falando, é aquele que não tem voz, né? Então, como que a gente pode estar trabalhando, e não só para quem trabalha com infâncias, né? Mas que trabalha também com a nossa criança, né? Estamos carregando aqui a nossa essência. É diferente de criança. Criança é criar, é a nossa fonte criativa. É onde a gente consegue ter... É a nossa essência ali. Quando a gente remete à nossa infância, muitas vezes a gente volta para um lugar que não foi tão agradável para muita gente. Agora, quando a gente volta para a nossa criança, normalmente, mesmo quem não teve algo muito agradável na infância,
lembra de algo muito alegre e sorri, porque ali era a nossa essência, né? Então, é essa criação. Então, nesse movimento, quando a gente está aqui no fundinho desse movimento, na presença mesmo, a gente está ligada a essa fonte criativa, né? E está ligado exatamente no tema, no propósito que a gente está fazendo. Quando a gente está pensando agora num projeto, esse movimento aqui é todo de um planejamento, da pesquisa, todo um movimento em que a gente está se nutrindo mesmo, a gente está entrando para dentro, né? Para que aqui a gente passe para um novo. E nesse novo é onde a gente vai emergir aqui de uma forma diferente do que a gente deseja que acontece. Essa abordagem, ela está ligada, né, a pesquisas, metodologias, abordagens todas, com conexão mesmo com autores aí ligados à conexão com a natureza. E aí, eu vou sair daqui. Vou voltar. Pronto. E aí a gente sempre trabalha num piquenique, trazendo isso como ferramenta, né, para o nosso dia a dia, porque piquenique também pode ser feito em qualquer lugar do mundo, a gente adapta ele para a nossa realidade. Então, se a gente está trabalhando um projeto de educação, se a gente está juntando, tem professores, eu trabalho muito com rede pública, né, e os professores estão muito sobrecarregados, com muitos projetos, muita entrega, tudo que tem para resolver. Eu falo, na hora que você olhar para esses projetos como se fossem peças de quebra-cabeça, encontrarem uma peça, vários quebra-cabeças, mas tem uma peça que encaixa em todos, que é esse momento ainda do planejamento e que demora um pouco mais, porque a gente tem que pesquisar. Quando encontra essa peça, se a gente foca nessa peça, né, nessa parte que a gente vê que interliga a todos, que seria essa cesta de piquenique, né? Tá todos os projetos lá dentro, né? Mas tem um que é a nossa alça ali, que liga a todos. Quando a gente faz isso, a gente focando naquele, a gente consegue abrir e alimentar todos os outros. Então, quando a gente vai ter que reportar alguma coisa, a gente consegue interligar eles e falar, olha, mas eu trabalhei essa parte quando eu fiz esse movimento, essa experiência com os meus educandos, eu consegui trazer um olhar para o projeto A, B ou C, né? Então, a gente consegue trazer isso. Então, esse movimento também do outro lado, né? Na hora que a gente está subindo ali aquela flechinha, é um momento de liberdade nosso, né? É um momento em que a gente está realmente fazendo e deixando fluir aquilo que a gente já estudou, já pesquisou, já planejou, mas a gente precisa ter uma liberdade de movimento para fazer aquilo acontecer. E a gente está sempre trabalhando os três pontos, né? O eu comigo, então, olhando sempre para dentro, o eu comigo, o eu com o outro, que pode ser o outro, uma dupla, pode ser o nosso grupo interno, né, dentro da escola, ou alguma coisa assim, ou dentro da nossa casa, e eu com o mundo. Então, quando eu trouxe no início também o papel aí, cada um trazer um elemento, né, e trazer um papel, todos nós temos um papel, como animais ou elementos, um papel na biodiversidade, né? A gente traz o lado socioemocional, que são essas habilidades e virtudes que eles trazem, que eles nos ensinam, mas que são nossas também, e que podem estar adormecidas, mas eles trazem um papel real. Esse papel real, eles têm uma responsabilidade ali, nós também temos, né? Então, um polinizador, por exemplo, ele traz a abelha, vamos trazer a abelha, né? Ela tem a parte interna, socioemocional, que a gente consegue estar trabalhando, ela tem o lado dela, o papel dela na biodiversidade, que é a maior polinizadora, né, que a gente tem. Só que quando a abelha poliniza, ela não vai lá ficar olhando se ela voltou e polinizou e nasceu. Não, ela sabe o que ela fez a parte dela e ela vai continuar voando. E se vai nascer, é a própria natureza que vai trazer isso,
né? Então, a gente olhar também na aranha. A aranha é a tecedora da sua própria história. Ela faz teias em diversos ângulos, onde ela pode enxergar a situação. Então, se a gente tem uma situação que a gente não sabe como sair, cadê o hamster que estava ali na rodinha? É a gente pôr essa situação e sair dela. E entender, tá, agora eu vou pôr a minha teia aqui, eu vou pôr a minha teia ali, eu vou fazer minha teia no chão, para eu poder enxergar aquela situação que eu estou vivendo de diversas formas. Porque é muito difícil, quando a gente está dentro, a gente está no emaranhado, né? Então, a gente fica emaranhado mesmo. Então, para a gente poder sair e tecer essa história que a gente quer, e uma aranha, quando, se alguma coisa desmonta a teia dela, ela para de construir, ela desiste da construção da teia dela. Quando vocês veem que a gente desmonta uma teia de aranha, o que acontece depois? Ela vem e faz outra teia, né? Então, sempre tem um momento para começar e recomeçar, né? E pensar que esse diferente, a gente tem medos, né? Então, as nossas vozes, os nossos medos que nos paralisam, voz de julgamento que a gente deve suspender, porque a gente também paralisa em julgamentos nossos e julgamento dos outros, ou achar que os outros vão estar julgando a gente, ou às vezes o outro não está nem aí, mas a gente acha que eles vão, não, se eu fizer isso, vão achar aquilo, né? Então, quando a gente traz essa responsabilidade para nós mesmos, e a gente faz a nossa parte, as coisas começam a se abrir, a florescer, a brotar, porque as raízes foram fincadas e as raízes estão muito sólidas. E estão interligadas também, né? Então, cada um tem a sua raiz aí, o seu plantio, e isso, embaixo do solo, pode vir o maior... pode vir o maior incêndio, e que vai desmontar tudo em cima, mas depois sempre vai estar brotando. E se você quiser falar alguma coisa, senão eu só ia finalizar aqui para a gente abrir para perguntas. Não, se você quiser, pode falar. Então, quando a gente fala em piquenique, vocês, lembrando aquela imagem que eu mostrei, tem um plano invisível, que é o campo invisível, que a gente não enxerga, que é o socioemocional, ou que está embaixo, é aquilo que a gente não vê e não é tangível, é a educação, que a gente não consegue tangibilizar, muitas vezes, né, quando a gente vai fazer uma mensuração de impacto, é mais difícil, a não ser que seja prova, mas prova não mede nada, né, pelo menos é o meu ver, né. Então, e o campo visível, que é a gente ver, aquele animal existe na natureza, a gente existe, o piquenique está ali, a gente está vendo a cesta, está pegando, é o campo tangível. Então, para isso, né, o campo invisível, que é o socioemocional, versus o campo visível, que é o real, que é esse tangível, mais a ação que a gente faz, que é a nossa responsabilidade de fazer a nossa parte, isso é igual à transformação. É isso que vai gerar a transformação, é como se fosse uma formulinha, né? Então, num piquenique mesmo, o campo invisível versus o campo visível, mais a ação gera a transformação. Então, é isso que eu queria trazer como uma abordagem mesmo, é uma abordagem que hoje está sistematizada, a gente é baseado em muitas metodologias, mas hoje se tornou uma metodologia mesmo, uma abordagem ferramental, na verdade, em que a gente pode trabalhar qualquer coisa no nosso dia a dia e também na nossa escola, a gente conseguir formar times e tudo, o piquenique, ele quebra barreiras, porque ele é gostoso, ele traz sempre... É muito difícil alguém que não tenha algum momento ou uma lembrança boa de um momento de encontro na natureza, num piquenique, né? Então, é dessa forma. E pode ser adaptado para qualquer realidade. Então, eu estou abrindo aí para perguntas, ou quiserem falar alguma coisa, porque... Eu queria, querida Paula, eu queria te perguntar, né? Eu estava esperando para ver se você ia colocar, sobre como é que funciona essa construção da prática. A gente desenvolve muito a questão aqui da prática, nessa prática com né, os aprendizes, ou os alunos, ou com a família. Como é que você desenvolve? Aqui a gente fala muito sobre
a questão, né, do paradigma da aprendizagem, paradigma da comunicação, que são os focos no interesse do aprendiz na constituição da relação, né, que se tem. E mais da humanização, que é justamente essa construção, não só num processo ligado à aprendizagem, mas integrando a aprendizagem com todas as dimensões do ser humano, né, que muitas vezes ficam, embora a aprendizagem ela seja integrada, nós que desintegramos, mas às vezes a gente tem que falar assim, porque, né, as pessoas muitas vezes vê tudo separadinho nas caixinhas. Aí aqui a gente tira as caixinhas e vê o que está além da caixinha, né? Que é o ser. Então, se você puder trazer um pouquinho, que ajuda a gente. Eu vou trazer um exemplo, tá? Que é onde eu trabalho, porque o piquenique está por trás disso tudo, tá? Eu sou escritora, eu tenho uns livros que eu trabalho a biodiversidade, né? E ele tá a base da educação ambiental. Eu uso o livro, mas eu vou trazer um exemplo de um projeto que eu atuo, né? Em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, em 2023, teve uma catástrofe ambiental, em que tiveram mortes, tiveram deslizamentos de terra e todo toda essa parte climática aí da mudança climática bem aflorada. Crianças perderam escolas, perderam famílias, né? Se perderam também, né? Entre eles. E eu trouxe ali um projeto para a cidade chamado Regeneração, foi criado junto em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e do Meio Ambiente no início, o projeto Regeneração em São Sebastião. E essa abordagem, aí eu tenho aqui como prática também, que aqui são os livros em ação, que são as práticas da abordagem piquenique, tá? Esse livro em ação, ele é de bolas de semente, eu tenho livro em ação da Jornada Até que Enfim, que é o nome do meu livro, eu tenho esses livros em ação da abelha, não importa qual é o tema, tá? Mas aqui eu vou trazer como eu trago na prática. Na prática, a bola de semente é uma metodologia de restauração ecológica natural, em que foi criada por Masanobu Fukuoka, que é um japonês, e ela basicamente, aliás, eu não estou com nenhuma aqui agora, eu tinha uma aqui bem pertinho, não sei onde ela foi parar. Basicamente, aqui eu tenho essa foto, tá vendo? A semente, o composto orgânico e a argila. Tá? É uma técnica de restauração que se usam nos Estados Unidos avião de bombardeio para bombardear até 900 mil bolinhas por dia em projetos de reflorestamento na Indonésia, por exemplo. Então, é uma técnica que já tem todos os dados, tudo que é consagrado. Mas o que acontece? A mesma coisa que eu falei da parte socioemocional, né? O que é semente? É a nossa potência interna. Ela está pronta para ser manifestada. Tá, mas qual é o papel da semente na natureza? O que é a semente na natureza? Então, eles vão pesquisar, seja de educação infantil até os mais velhos. Cada um tem o seu grau de pesquisas, mas eles entendem que a semente existe. Então, lembra que está lá o campo invisível com um campo visível. Né? O que é o composto orgânico? É a nutrição dessa semente. Do que a gente se nutre? A mesma coisa do piquenique, né? Não só de alimentos, princípios, valores. Mas o que é? Então, vai fazer composteira, vai fazer... ou pegar a terra, né? E trazer o humus. Não pode ter a minhoca, porque depois eles vão entender por que a minhoca não ia poder estar dentro da bolinha de semente. Porque, né? E daí entra... a argila, se puser a minhoca, ela vai morrer, né? Ela vai endurecer ali. E a argila é a proteção. Então, também se trabalha. O que é esse barro? É a proteção. Essa proteção a gente trabalha com segurança, pode ser segurança alimentar, segurança, né, e proteção da criança, do adolescente. Então, a gente consegue trazer vários temas, né? E, ao mesmo tempo, eles estão vendo o que está ali. Até o momento, lembra que é o campo invisível, o campo visível e o agir. É o momento em que eles vão pôr a mão na massa, que é a bola de semente, seja desde a educação infantil até adulto. Eu trabalho com empresas, adultos fazendo isso. Então, eles vão fazer uma ação.
A ação é pôr a mão na massa dessa receita, fazer a bolinha de semente acontecer. E depois tem a transformação. Eles se tornam os multiplicadores, eles são os protagonistas da história, né? Então, esse engajamento comunitário por meio de jovens, da criança como esse movimento, né? Esse protagonismo infantil também, em que vai fazer com que eles estão fazendo as bolinhas de semente. E depois chega o lançamento, que é o simbolismo, né? Dessa celebração, dessa transformação. Porque eles mobilizaram as famílias para fazer mais bolinha, os jovens fizeram ações dentro da própria escola, depende do lugar onde você vai poder, da semente que você vai poder trabalhar, né? Então, aí o caso do professor, ele vai estar no planejamento dele também, tem isso, né? Qual é o plano A até para chegar no B, né? Com todas as questões ambientais aí envolvidas, né? De se vai trabalhar semente nativa, se é só forrageira, se é só independente do que for. Mas essas crianças são esses protagonistas. Então, eu não sei se eu consegui trazer uma prática mesmo, em que depois eles estão fazendo o papel dessa biodiversidade. Se eles são os agentes semeadores só com bolas de semente, se eles estão estudando as aves como dispersores de semente, também passa pelo percurso de entendimento das aves do território, até o momento em que eles vão entender que eles são dispersores de sementes, vão compreender a questão das sementes, vão fazer a bola de semente e no lançamento eles fazem o papel da ave. Então, ou seja, abelha. Então, não importa qual é o tema que se está trabalhando, passa por esse percurso, no final é como se a gente faz o papel da biodiversidade. Eu estou com um projeto com um saruê, com aquele gambazinho que os jovens precisam entender, e eles são os multiplicadores de consciência, porque muita gente mata achando que eles são rato, né? E parece mesmo, tadinhos, né? Mas uma ratazana grande. Mas entenderem que não são ratos e que eles são dispersores de sementes, né? Então, até o rato tem o seu papel importante, né? Mas toda essa parte, eles fazerem a parte deles e depois... se a educação infantil tem que fazer bem perto para que eles possam ter ali a entender, né, que tem um processo, porque eles não conseguem abstrair, então tem o concreto, mas eles fizeram a parte deles, depois a natureza vai fazer o resto, como são nos animais. Então, a gente não fica voltando lá e abrindo para ver se nasceu ou não nasceu, né? Pode voltar depois como forma de construção, até de mensuração, para ver quantos nasceram e tudo, mas não que vai abrir para ver quantos nasceram, mas como mensuração pode voltar como um guardião ali daquela área em que vai realmente estudar, dependendo da idade e do professor que está conduzindo isso. Então, eu não sei se eu trouxe de forma prática para vocês como implementa isso. Muito bom, querida Paula. Trouxe sim, com certeza. Essa importância, né, de ter são agentes de transformação, né? Então, a proposta é justamente possibilitar que tenha esses agentes de transformação a partir da aprendizagem, fazendo uma mudança socioambiental, né? Que normalmente a grande dificuldade é fazer essa integração, porque nós também consideramos a educação como integrada com a natureza, né? Não é a educação e a ecologia. Ecologia é educação, e educação é ecologia, né? Uhum. Então, existe toda essa fragmentação, né, da construção e a falta de integração entre todas as dimensões que o ser humano necessitaria até para manter a vida, né? Porque nós sabemos que essa educação aí é totalmente necessária. Se nós não aprendemos, eu também sou desse viés, né, de agrofloresta, então conheço, eu falei até o termo muvuca, né? A gente faz muvuca também, desenvolve várias. O Eduardo também é todo, querido, também tá nessa área, então a gente compreende bastante. Muitas vezes o pessoal leva muito, e eu fico triste com isso, como projetos ambientais. Fala, mas são projetos ambientais. E a gente tenta falar, não é projeto ambiental, é educação. Porque a grande dificuldade se você não tem uma pessoa que ela aprende a valorizar a vida como um todo, ela vai ser o quê? Um destruidor. Ela não vai ter essa noção integrada de que a própria aprendizagem dela depende da natureza. Nós aprendemos tudo com a natureza, como você colocou, né? Tudo que nós vimos na natureza, nós colocamos em prática, né?
Olha só, hoje em dia, os próprios aviões, né? Que animais nós vimos? As abelhas, que animais nós vimos? Isso aí. Tudo é fundamentado no animal, né? E dentro da construção da ciência. E nós paramos de fazer essa conexão. Então, é excelente, deu para compreender bem. E assim, você desenvolve com as famílias também, tem essa integração com a família. Acho que é bom você falar isso porque dá uma ideia também das abordagens, porque é muito difícil. Assim, a região que você está, que é São Paulo, né? É uma região um pouco melhor, eu considero. Embora a questão da educação seja muito difícil, ainda existe muitas feiras orgânicas, existe todo um movimento assim muito pró o campo de você utilizar assim essas conexões. Embora eu já falei com a querida Lu, tem alguns lugares que é triste, né? A gente vê como, acho que foi Olambra que ela falou, que é a cidade das flores, né? Não sei se eu falei corretamente, mas disse que é uma tristeza com relação até a questão tanto da educação quanto do ambiente, porque tem flores, mas não tem o desenvolvimento da conexão, são flores para venda, né? Beleza para venda, mas e a conexão? Cadê? Não tem, né? E assim, aqui da região do Mato Grosso é péssimo. A questão assim ambiental, quando você fala de agro, porque assim, aqui é agronegócios, agroagricultura. A gente brinca que é o ogro, né? Porque é triste. Só que aí, quando fala de agrofloresta, eles falam: Meu Deus, o que é isso? Não, como assim? E nós sabemos o tanto que desenvolve o ser humano numa potência. As crianças que têm esse aprendizado, elas têm entendimento da autonomia. E é raro você conseguir entender autonomia, responsabilidade. Então, se você puder trazer um pouquinho mais sobre também essas correlações que eu trouxe também, e os valores que você percebe que desenvolve e como é que funciona essa construção com as famílias e nesse desenvolvimento também do ser humano. O que você percebeu ao longo, né, desse trabalho lindo que você está fazendo, que bom que tem. Nossa, isso são sementinhos. Para a gente são pequenos sementes de luz que vão se encaminhando. Eu brinco que são ilhas do céu, às vezes, porque são ilhazinhas, né? Porque nós estamos formados por uma maré do azar, infelizmente, e tem as ilhas que vão protegendo um pouco dessa semente da vida, né? Então, se você puder trazer um pouquinho, agradeço. Só para trazer que a tiara, que é o nome da metodologia que está por trás da abordagem, né, também, é indígena, é fios de luz. Então, é isso, a gente pensar aqui que cada um aqui, vocês que estudaram tantas abordagens aí que estão trazendo, né, que trouxeram aí no começo, está tudo interligado, né? Então, que a gente consegue ver que todas as abordagens, eu só estou ligada com o Waldorf, só estou ligada com... não importa, porque sempre vai ter aquela peça que vai encaixar todas, né? Quase que religião. Tem algum momento cada um fala a mesma coisa diferente, né? Mas tem um eixo comum entre todas, né? Mas eu queria trazer que muito disso, né, é ligado com essa ciência. Hoje, a ciência já traz que abraçar árvore, né, o abraçador de árvore, ele traz milhões de benefícios, né? No Japão tem o banho de floresta. Então, a gente sabe que não é mais uma coisa de ecochato, né? Que se torna. E essa abordagem ambiental que você trouxe, eu tenho essa ligação aí, porque eu trabalho aí com essa questão pública também, é muito difícil compreender que matemática está interligada, né? E que o inglês está interligado, né? E então todos não está apartado. Você consegue trabalhar matemática numa bolinha de semente, você consegue trabalhar num espiral de ervas da permacultura, né? De um jardim de ervas da permacultura. Você consegue trabalhar toda essa área. Então, a gente conseguir desconstruir um pouco o que a gente sempre aprendeu e trazer essa educação de uma forma mais prática mesmo, mas sem esquecer da ciência, sem esquecer da parte da emoção que toca, né? Se a gente fala tanto de cabeça, coração e mãos, né? É justamente isso que acontece. São Sebastião, tá vendo aqui, ó? Aqui são os jovens em volta e aqui é uma borboleta no meio que eles fizeram com elementos da natureza. Esse foi o do ano passado, né? Que eles estudaram a borboleta como efeito borboleta, de que todas as ações impactam e que a gente traz essa consciência nas nossas ações. E trazendo também para o agro, né? Para você ter ideia, eu faço formações ali, faço workshops
em empresas do agro. Eu faço parte aí de conselhos do agro, eu sei como é difícil quebrar essa barreira, mas é interessante porque você consegue. Eu trabalho com um monte de engenheiro do agro, colocando a mão na massa e fazendo bolinha de semente, falando, nossa, né? Tipo, porque mexe nesse ser humano. Na hora que você conecta, que você vai fazer uma caminhada de observação de aves mesmo, né? Com binóculo, com observador, para ampliar esse canal de observação, você começa a quebrar barreiras. Na hora que você quebra essas barreiras, é que nem preconceito. A gente conhecendo o outro, a gente quebra a barreira do preconceito. Então, eles começam também a gente quebrar barreiras do preconceito que a gente tem, porque eles talvez não tenham enxergado aquilo que a gente já está enxergando, né? E, ao mesmo tempo, a gente também não enxerga aquilo que eles estão enxergando e que a gente acha que estava vendo com as nossas lentes, né? Então, quando a gente faz esse movimento, e o piquenique, ele traz esse conceito da gente compartilhar aquilo, da gente ter respeito, da gente ver a diversidade por meio, né, que está ali, porque a gente precisa do agro. Hoje, ainda precisamos muito do agro para alimentação, para um monte de outras coisas. Isso não quer dizer que a gente não consiga trazer um pouco do social para dentro do agro. Então, a gente vai trabalhando esse movimento, tá? Então, a gente vê muita mudança no ser humano, né? Eu com os jovens, tanto criança que vai, a criança, o professor chega e fala, nossa, esse menino é terrível, né? Aquele que é o terror da escola, não sei o que. A gente faz atividade, lá em São Sebastião a gente tem o Viveiro Municipal, que é nossa sala a céu aberto, né? E o menino dormiu na parte de sensibilização, né? Depois o professor falou, ele voltou outro menino, ele é outra pessoa na escola, né? Desde então, ele é outra criança. E por quê? Foi natural? É natural essa mudança? A natureza já transforma. Mas, ao mesmo tempo, esse menino se sentiu integrado ali naquele momento. Ele não era o terror, né? Que sempre foi. E mesmo se ele quisesse ser o terror ali ele não tinha aquele espaço de atenção que ele estava pedindo. Né? E jovens também, que tem muitos diálogos de jovens que, eu transformei, eu era muito tímido, hoje eu falo, e falando no microfone, normalmente, né? Jovens que escolheram a área ambiental, foram para a ITEC ambiental para poder, por conta dos projetos que acontecem. Então, é isso, essa interligação das escolas, de todo mundo pensar numa única, né, num único propósito, mas cada um agindo no seu eixo. Não é para invadir o lado do outro. A gente também tem o limite, a gente tem o nosso ponto, cada um sabe o que está fazendo, né? Mas está interligado que nem nossas células, né? Está aqui, tem separação, mas elas têm ligação também, né? A Lu, que é química, vai entender bem disso. Mas é basicamente isso que eu acho que eu tenho assim para contribuir nesse sentido, né? Eu já vi que o tempo acho que já está terminando, mas é basicamente isso mesmo. É uma tecnologia de inovação social, né? Então a gente entender isso. Maravilha, querida Paula, com certeza. A Lu está com a mãozinha levantada, acho que agora vai querer falar. Gente, muito rápido, eu fiquei ouvindo você falar, é um prazer sempre ouvir você falar, você inspira muito, eu quero agradecer muito por você ter aceito estar com a gente, né? Espero que vocês todos tenham gostado, eu conheci a Paula num momento muito especial, e eu sei que eu vou levar a Paula para sempre. Ela mora no meu coração, eu ando com o meu coração em todos os lugares, então eu vou levar a Paula sempre comigo, que meu coração não sai de perto de mim. Então eu agradeço muito, eu só queria falar esse momento, que eu estou num evento aqui, mas eu queria falar agora e agradecer por vocês, e Paula, muito obrigada, Zizi também, e um bom final de semana a todos. Eu vou desligar, mas eu estou com vocês, gente, muito obrigada. Tá bom, beijo. Obrigada a vocês. Agradecida, Lu. Então, querida Paula, nesse sentido, como você colocou, eu vejo que é exatamente isso. A gente tem que encontrar essa forma de se comunicar, inclusive, com o que é mais difícil, né?
Então, quando nós falamos de agrofloresta, né, eu brinco muito no Mato Grosso do Sul, que realmente é um território complexo, né, nesse sentido. Sim, sim. É intenso, né? Não quer dizer que a gente não possa fazer. Com certeza a gente faz indiferentemente. Tanto que as maiores redes, né? Redes de sementes crioulas, elas ocorrem aqui, né? Do Cerrado, inclusive, tem, nossa, trabalhos lindos. E esses pontos são realmente fios de luz, né? Porque a gente vai se conectando para poder fazer essa mudança. E o que você colocou é exatamente como a gente trabalha também. Essa questão de não trabalhar é questão disciplinar, mas sim a integração da construção do conhecimento, e o conhecimento integrado na aprendizagem. Então, a gente não vai estar trabalhando português, matemática, ciência, história. A gente trabalha todas as construções de conhecimento a partir também da busca e interesse do aprendiz, aonde vai fazer uma integração com tudo aquilo que é trabalhado. No caso específico, tem, claro, abordagens totalmente diferentes umas das outras, mas que seguem essa mesma lógica de humanização, que não é você utilizar um produto, né, uma construção pré-formada, um plano de aula para atender a criança naquele momento e que todas são iguais, vão aprender no mesmo tempo, né? Ou seja, é o contrário. Cada uma tem seu tempo, cada uma tem sua construção, e o que você falou dessa disruptura de espaços é muito importante, porque realmente nós sabemos que sem a relação com o meio ambiente, diretamente falando, não é fazer uma hortinha só. É importante fazer uma hortinha no começo, quando não se tem outra. Sim. Sim. Mas a gente sempre fala, não é só hortinha, é muito além disso. Precisa ter a relação com o meio ambiente, né? A relação com a natureza e a relação humana. Porque se não tem essas integrações, nós ficamos realmente esfacelados e falta essa construção dessa prática, né? Então, muito bom que você trouxe essa abordagem, porque exatamente, assim, conversa totalmente com o que nós falamos também, porque cada um aqui está buscando realmente não só um ponto de transformação da educação, mas que a gente possa mostrar que a educação ela é muito mais ampla, ela traz um processo de consciência, ela não é só um campo, assim, como é que fala? Partilhado, fragmentado, né? Nós estamos literalmente numa educação muito fragmentada. Claro que é um projeto, já dizia Darcy Ribeiro, né? É um projeto, a educação está assim. Mas você colocou assim com muita sensibilidade, é linda a sua abordagem, até se você puder trazer depois mais exemplos também, se você quiser trazer algumas questões, porque é importante, a gente troca muito aqui também essa questão das metodologias, da forma de pensar. O querido Rogério, inclusive, eu vou te colocar no grupo também para você acompanhar, ele está com o material que ele trouxe, que a gente está pensando sobre, para dialogar, para trazer outra forma de pensar como que a gente entra no sistema, porque eu acredito que você deve estar na mesma batalha também. Você sabe que eu falo, né, do efeito borboleta, que nenhuma ação é pequena demais para gerar alguma transformação, né? Que uma borboleta bater asas no Brasil vai provocar um tufão lá no Texas, né? E a gente pensando em bug no sistema, né? O bug que sempre foi remetido à falha, né? E desde 1800 com Thomas Edison ele já falava nos projetos dele, né? Que deu bug no sistema. Eu trago muito isso, o efeito borboleta é a gente ter essa consciência de que nós somos os bugs, né? E que a gente, porque encontraram mesmo uma mariposa no sistema de computação, e hoje essa mariposa está num museu lá nos Estados Unidos. Mas é a gente olhar para a borboleta, que é leveza, que sabe a transformação que ela gerou, que ela gerou nela mesmo, né? E tem todo esse processo daí, outra conversa aí, que é despertar o efeito borboleta, que também faço isso, mas o que eu quero trazer é que a gente possa dar um bug no ecossistema, né? Então, a gente entrar no sistema, quando você trouxe agora, é justamente isso. É a gente entrar com leveza, com alegria, porque se a gente for entrar com embate, o sistema vai brecar. Então, é a gente entender que a gente fazendo a nossa parte, as coisas vão se abrindo, as sementes vão brotando, e quando a gente vê, já brotou, não tem como derrubar mais, porque já brotou. Então, a raiz já está enraizada. Então, a gente entender isso, né? Que isso também tira um pouco da nossa ansiedade, da nossa frustração com o sistema, né? Então, é dessa forma que eu vou buscando, né? Falar, hoje eu consegui um pouquinho a mais, hoje eu consegui um pouquinho a mais, né? E tem vezes que eu saio de formações de professor que
Eu falo, meu Deus, eu acho que eles, né, eles falam, nossa, mas foi muito lúdico, tinha que ter papel. Eu falei, não, eu estou abrindo esse canal para vocês entenderem que vocês têm criatividade para poder mudar o sistema, vocês podem, vocês que são esses agentes de transformação. Então, se a gente não trouxer esse protagonismo no professor também, a gente não consegue fazer com que a criança seja protagonista, né? Então, é dessa forma que eu trabalho, assim, que eu busco estar contribuindo, né, para a educação. Maravilha, querida Paula. Pelo tempo, eu ia perguntar se vocês gostariam de se colocar, né? Para a gente não puxar tanto da querida Paula. Sim, querida Eduardo. Paula, parabéns pela exposição, muito boa, assim, inspiradora. Eu estava pensando aqui na questão das sementes, né? E fiz uma relação com essa vida de escola nossa mesmo. Porque, assim, a muda, quando você planta a muda, ela requer muito cuidado. E mesmo você despendendo todo o cuidado do mundo, pode ser que ela ainda não vingue, porque parece que tem uma escolha do planeta Terra, assim, em o que deixar vingar ali naquele momento, né? Naquele lugar, inclusive. Então, essa questão da semente, eu fico vendo que essa escola é muito ansiosa, você quer o resultado imediato, você quer que... E a muda é isso, né? Agora, a semente, você faz o seu trabalho, lança, e se for dela germinar e crescer, porque depois que nasceu ali na Terra, só se for a gente derrubando mesmo, porque ela vai sozinha, né? Vai sozinha. Então, eu acho que fiz esse link com a educação, mas muito boa a sua exposição. Muito obrigado. É isso aí. Obrigada, Jane. Bom, então, gostaria de perguntar se alguém teria mais alguma questão, né? Mas eu já estou me colocando que eu gostaria de agradecer, querida Paula, a oportunidade, você estar aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vinda. Se você puder trazer mais questões também, conhecer um pouquinho aqui, né? O nosso diálogo também, como é que a gente dialoga. Vai ser muito importante e a gente trabalha justamente buscando essas soluções. Nós conversamos sobre esses diálogos, o que cada um faz, o que nós podemos fazer de ajudar um ao outro, porque nós trabalhamos em redes, e também nesse sentido de integrar, né? Olha, posso ajudar nessa questão, tem um ponto aqui no sistema que a gente poderia bater em cima para pensar sobre junto, para tentar encontrar uma solução. Então, muito nesse sentido mesmo de rede. E sabemos que, aos pouquinhos, como você colocou, são vários locais que nós vamos conseguindo abrir portas, porque o sistema tem que lembrar que somos nós, mas também tem eras e gerações aí, né? Então, nós precisamos ir literalmente criando a trama. Eu brinco muito como o Cerrado. O Cerrado é um bioma, né? Um dos mais antigos do planeta. Tem 44 milhões de anos, pelo menos o que eles, né, conseguiram ver até agora. E ele tem uma ramificação que ele ficou vivo porque ele ficou embaixo do solo, mas ele foi se ramificando, é chamada floresta subterrânea. Né? E depois Então, que nós somos muito assim também, nós estamos todos aqui ramificados. Pode ser, não somos tão visíveis, mas estamos aqui. E quando a vida precisa, né, nós frutificamos e trazemos essa questão e as possibilidades de transformação. Mas eu vi que o querido Rogério está aí também, querida G, vocês gostariam de fazer alguma colocação? Sim, querido Rogério. Ixi, tá sem som, amigo. Eu acho que é o fone. Trabalho que ela vem fazendo, né? E estou aqui refletindo, buscando articular as coisas, entendeu? Toda Edgar Morin, né? Toda a descoberta da natureza, entendeu? Essa nossa integração. Mas o que me preocupa exatamente é como que a gente pode transformar o ambiente da escola, tá certo? E como introduzir isso na escola, que realmente faz todo sentido. Se a gente pensa, por exemplo, na pedagogia Freinet, né? Aula passeio, as escolas com a sua horta, a criação dos animais, entendeu? Como é que isso pode acontecer na escola? Eu acho que a gente pode retomar isso num próximo encontro, entendeu? Como articular isso organicamente com a escola, né? Na vida, na dinâmica da escola, nos diferentes níveis, nos diferentes ambientes, tá certo? Obrigado, Paula, viu? Valeu. Valeu muito. Obrigada.
Obrigada. Eu posso só trazer o meu ver, né, é que a gente, quando está trabalhando um projeto ainda na escola, que pode ser um projeto ambiental, deixa eles achando que é um projeto ambiental, entendeu? E aí, com isso, a gente vai crescendo, porque uma horta, a gente consegue fazer muita coisa com ela, de trabalhar e de conseguir envolver a escola num projeto de horta, né? Então, a gente consegue pensar na sazonalidade, a gente consegue pensar em muitos movimentos em que, se a gente não começar a fazer a nossa parte nesse sentido, com consciência do que a gente está querendo, né? E fazendo no escuro ainda, como uma semente, né? Que vai brotar aí nesse escuro. Eu estou assim porque minha cachorrinha está latindo aqui. Essa semente está brotando no escuro. Então, a gente entender que, às vezes, a gente ainda não precisa fazer um alarde grande, porque depois, no final, os próprios alunos vão começar a mostrar que eles estão entendendo mais, que eles estão mais integrados, que eles a classe está tendo menos conflitos, eles estão até trabalhar a parte de escrita, né, de história, a gente consegue envolver num projeto de horta. Então, eu falo, tem aquela famosa frase, né, fake until you make, né, tipo, finge até que você consiga fazer, é mais ou menos isso. Eu estou fazendo mesmo um projetinho de horta, mas deixa que você sabe o que você está fazendo, o que está plantando ali em volta, porque no final vai aparecer. E com isso, eu falo isso porque eu trabalho com comunidades e trabalho com governos. E o governo sempre foi convidado a participar, e eles, no começo, não queriam saber. Até o momento que a comunidade agora levantou, né? E aí, opa, o que está acontecendo aí? Né? Teve casos em que eu fui chamada, o que você está inventando? O que você está fazendo aqui? O que você está mexendo no sistema, entendeu? Eu falei, eu convidei vocês para estarem juntos, vocês que não querem entrar agora, né? Então, eu não vou deixar de fazer o que eu estou fazendo. Então, é nesse sentido, porque quando a gente começa a mexer, né? E uma formiga, pensa quanta coisa, né? Que uma formiguinha vai mexendo, a formiga destrói mesmo. Se eu puser a formiga no piquenique, ela vai destruir o piquenique, diferente da abelha que vai polinizar, né? Ali. Mas a formiga também é altruísta, ela é planejadora, né? Então a gente sempre olhar esses dois lados e começar a plantar essa sementinha mesmo. Mas aí a gente pode voltar aí e a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, como que a gente vai entrando devagarinho, né, nesse sistema, mas no final a transformação é muito rápida. E essa transformação, o que gera é um momento em que não dá mais para a escola voltar atrás. Então, a escola fica muito visível o que está acontecendo ali. Então, São Sebastião, eu estou há 4 anos nesse projeto, né? É um projeto que hoje envolve secretarias da educação, do meio ambiente, que já era, do turismo, a Defesa Civil, que estava na época da catástrofe, hoje estão trabalhando ali. Então, e fora a quantidade de empresas e tudo que faz parte também, né? Você tem que integrar todo mundo para poder atender aquela escola, né? Então, é bem interessante, a gente nunca imaginou, né? Eu nunca imaginei na hora que eu respondi um post da prefeitura pedindo recreacionistas para as famílias abrigadas, o que hoje gerou, né? Então, a gente começa a ver que quando a gente faz com a intenção pura e com essa intenção consciente de que eu estou respondendo um post porque eu sei que eu posso ajudar, né? Não sendo a recreacionista, mas eu ajudando as recreacionistas a lidar com essas famílias. E com isso, hoje, cresceu de um jeito que está a nível não só estadual, como federal, né? Eu fui chamada para estar na Conferência Infanto-Juvenil do Meio Ambiente, do MEC, ano passado. Está aqui a Astera, com formações, né, dos professores dos 27 estados, com formação dos jovens e com painel, o único painel de case real que é de mudança climática, que é da catástrofe à regeneração, né? Como que esses jovens foram esses líderes, por meio da educação ambiental. Então, você chega num momento que você fala, gente, eu nunca imaginei estar ali quando eu respondi aquele post.
porque a minha intenção foi muito pura. E aí, quando tantas bolinhas, já foram mais de 28 mil bolinhas de semente plantadas ali, lançadas, está nascendo, eu não sei nem aonde está nascendo, né? Eu tenho projetos fora de São Paulo, né? Eu faço projetos na Amazônia, eu estou ligada com um monte de gente, assim, de projetos que já existem. Então, essa é a intenção mesmo, de que a gente consiga ir plantando sementinha. Não estou lá para aparecer, né? Eu estou lá para semear. Então, é isso que eu faço, né? Polinizar o que dá. Então, é nesse sentido mesmo. Agradecida, querida Paula, muito especial, muito lindo, viu? É exatamente essa questão. A gente pode, no próximo encontro, então, trabalhar um pouquinho essa articulação. Eu já enviei ele no grupo, vou enviar para você o que o querido Rogério trouxe também, que ele está querendo trazer dessa pedagogia institucional para a gente pensar em como que a gente pode chegar no sistema mesmo, porque as grandes dificuldades que nós vivenciamos desses projetos é a quebra deles, né? Mas acho que ele pode falar também, né, Rogério? Eu penso que é importante a gente ver lá o trabalho do Fernando Rui e da Ida, né, e fazer essa articulação, inclusive, com isso que a Paula trouxe hoje, tá certo? Me passa esse material, porque acho que como eu vou entrar, eu entrei no grupo e já tenho material, eu não recebo, mas me passa para eu poder entender um pouquinho mais. Eu trabalho também com, né, com a pedagogia interdimensional, tem várias coisas, servidora. Eu entendo sempre um pouquinho o contexto, mas o que eu faço é fazer a união desse contexto num lugar em que todos estão conseguindo olhar para aquele foco único. Eu acho que é importante a gente ter clareza pedagógica, entendeu? Eu acho que essa é a questão, né? Como se entra, né? É um campo muito abstrato, né? Ou muito maltratado. A gente pode sistematizar um pouco mais, entendeu? De uma maneira mais precisa. Eu acho que esse é o sentido da pedagogia institucional. Contribuir nessa perspectiva, tá certo? Muito bom, ótimo. De como se pode aproveitar, inclusive, esses materiais todos que você tem. Tá bom. Certo? Certo. Tá? Tá então, bom. no próximo sábado é comigo, Zizi? Sim, é com você, querido Rogério. Então, eu recomendo, eu peço aos colegas a leitura daquele material para uma pedagogia institucional. Para a gente começar a conversar a partir de lá, entendeu? E fazer essas amarrações que são importantes. Tá certo? Tá. Eu vou tentar pensar, eu vou fazer a leitura. Uma educação ambiental da escola. Como humanizar o ambiente escolar. Eu desumano. É isso aí. Eu vou fazer a leitura, eu vou tentar estar, mas eu vou estar nos próximos 2 finais de semana trabalhando em São Sebastião. No sábado que vem, de manhã, exatamente de manhã, acho que vai ser até umas 11h30, mas é a festa da família. E as crianças estão trabalhando o meu livro de criança, e as famílias vão estar levando para casa, justamente quando você perguntou até de como que eu uno a família, é nessa integração também, né? Então, eu vou estar lá também, e aí eu não sei se eu vou conseguir estar presente, mas eu vou fazer o máximo possível para estar. Mas eu espero que não seja só um encontro, tem muita coisa para a gente conversar. Tá, joia. Tem muito material. E podem me bom? chamar à vontade também, tá? Se eu puder contribuir, podem ficar à vontade de me chamar. Tá? Ok, obrigado. Vamos chamar sim, querida Paula. Pode ter certeza. Agora você já faz parte, viu? Não tem dúvida. A gente só não se conhecia. Agora, conhecendo, conecta, né? É isso aí. Faz também muitas conexões aí. Depois eu vou marcar uma conversa contigo também. Mas sabe que a gente está sempre todo sábado aqui. Então, muitíssimo bem-vinda. No próximo eu te mando o vídeo, porque fica aberto também. Se você quiser trazer alguma questão, uma pergunta, ou algum ponto a mais também, é super muito bem-vinda a colaborar e muito agradecida a possibilidade de estar, tá? Obrigada, viu? Combinado. Parabéns. Então, tchau, gente. Obrigada aí por tudo. Obrigada pelo tempo. Tchau.